Olá, tudo bem? Que estranho e quão danoso são a nossa natureza pecaminosa, bem como o nosso egoísmo. Há alguns anos atrás, nós tivemos um encontro dos casais de nossa igreja e eu fiz uma dinâmica com eles. Pedi que eles pegassem uma folha e que a dividisse em coluna da esquerda, coluna da direita, e primeiramente os orientei no sentido de que na coluna da esquerda eles colocassem os defeitos dos seus cônjuges. E aí então eles começaram a escrever. Muito rapidamente, eles escreveram muitos defeitos. Claro que variou, alguns mais, outros menos, mas muito rapidamente eles escreveram os defeitos do seu cônjuge na coluna da esquerda. Aí depois eu disse, agora na coluna da direita, você escreve ou coloca as virtudes do seu cônjuge, as qualidades do seu cônjuge. E esse momento foi bastante demorado. E existiram pessoas que não conseguiram colocar sequer uma qualidade. Outras pessoas colocaram 2 qualidades. Mas a verdade é que a coluna da direita em relação à esquerda, ou seja, a coluna que falava sobre a qualidade ou qualidades do seu cônjuge em relação à coluna da esquerda que falava sobre os defeitos, perdeu feio. Isto mostra uma tendência que existe em nós, uma tendência narcisista, que faz com que nós vejamos em nós mesmos e naquilo que nos pertence qualidades extraordinárias, e no que se refere ao outro, nós não temos a mesma visão, não temos a mesma expressão. Isso ocorreu também com o Senhor Jesus Cristo em relação aos religiosos da época. Nós temos aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 48 e 52, esta expressão, escute bem. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Versículo 52, disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Esta era uma discussão após a instrução do Senhor Jesus Cristo, em que os judeus religiosos, eles se gabavam de serem descendentes de Abraão, eles se sentiam especiais, perfeitos, pessoas que não tinham nada do que lhes acusar, enquanto que o Senhor Jesus Cristo, que era perfeito, para eles, ele era samaritano, que era um povo inimigo dos judeus. E Jesus Cristo possuía demônio, ou seja, ele estava endemoniado. Num segundo momento, eles disseram a mesma coisa. Estamos certos de que tens demônio. Portanto, os judeus religiosos, em relação a si mesmos, como já disse, eles se autoelogiavam, se reconheciam como pessoas fantásticas, maravilhosas, o suprassumo da sociedade, enquanto que com as pessoas que estavam fora deles, e nesse caso Jesus, o próprio Filho de Deus, ele não prestava, e mais do que isso, ele estava possuído pelo demônio. Nós precisamos aprender, debaixo da orientação de Deus e sob a influência e ação do Espírito Santo, a termos lucidez para que nós possamos enxergar as nossas falhas e limites e possamos enxergar nos outros qualidades e virtudes. De uma forma geral, isso é invertido na sociedade. De uma forma geral, isso é invertido no nosso coração pecaminoso, na nossa natureza pecaminosa, que infelizmente, como já disse, impõe sobre nós esse narcisismo de nos acharmos belos e os outros
extremamente feios. Quando o Senhor Jesus Cristo transforma a nossa vida, que o Espírito Santo vem habitar em nós, seguramente esta natureza é domada, seguramente este coração é transformado e nós temos a capacidade, a partir de então, de enxergarmos em nós limites, pecados e feiuras, e nós temos a capacidade de enxergarmos nos outros virtudes, qualidades, a fim de que este mundo seja melhor, mais equilibrado, menos egoísta e mais altruísta. É nisso que eu creio.